Fala galerinha, aqui é a Rebeca do Paciência Tecnologia e hoje vamos fazer alguns exercícios sobre radiciação para a gente aprimorar os conhecimentos que a gente obteve, na aula passada de radiciação. E aí, vamos lá galera? Primeira questão, eu peguei da PUC Campinas, que ela fala assim: efetuando-se a raiz cúbica de 14 sobre 125, somado com a raiz quadrada de 3 sobre 5, menos 11 sobre 25, obtém-se. Então, primeiramente, a gente vai fazer o termo que está na raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 3 sobre 5, menos 11 sobre 25, a gente vai fazer o MMC de 5 e 25. Então, vai ficar 25, que é o MMC, dividido por 5, vezes 3, que é igual a 15, e 25 dividido por 25, multiplicado por 11, que é igual a 11, resultando em 15 menos 11 sobre 25. Então, isso aqui, se fizer a subtração, vai resultar na raiz de 4 sobre 25, que é igual a 2 sobre 5. E agora, a gente pode colocar esse 2 sobre 5 dentro da raiz cúbica, que observe que aqui está englobando tudo, a raiz cúbica. Então, vai ficar a raiz cúbica de 14 sobre 125, mais 2 sobre 5. A gente vai fazer, então, o MMC entre 125 e 5, que vai resultar em 125. Dividido por 125, multiplicado por 14, vai resultar em 14. E 125 dividido por 5 vezes 2, vai resultar em 50. Então, vai ficar a raiz cúbica de 14 mais 50 sobre 125. Então, realizando essa soma aqui, vai ficar a raiz cúbica de 64 sobre 125, que vai ser igual a raiz cúbica de 4 elevado ao cubo sobre 5 elevado ao cubo, que vai ser igual a raiz cúbica de 4 sobre 5 elevado ao cubo, que resulta em 4 sobre 5. Então, gente, continuando, Vamos para a questão 2 agora, que ela é da FGV de São Paulo. Então, quando x igual a 8 e y igual a 2, a expressão algébrica raiz de x menos raiz de y dividido por raiz de x mais raiz de y é igual a... Então, vamos lá. É só a gente substituir 8 no lugar de x e y igual a 2, no lugar de y. Então, vamos lá. A raiz de x menos raiz de y dividido por raiz de x mais raiz de y vai resultar em raiz de 8 menos a raiz de 2, dividido por raiz de 8 mais a raiz de 2. E observe que 2 ao cubo é igual a 8. Então, vai ficar a raiz de 2 ao cubo menos a raiz de 2, dividido por raiz de 2 ao cubo mais a raiz de 2. Então, observe que 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, a gente pode agrupar, 2 ao quadrado, que vai cortar com o índice da radiciação. Então, vai ficar 2 raiz de 2 menos a raiz de 2. Mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que pode agrupar em 2 ao quadrado vezes 2, e então cortar o 2 ao quadrado com o quadrado do índice aqui, e retirando-se, um termo dessa operação. Então, vai ficar 2 raiz de 2 mais raiz de 2 no denominador. Que isso vai resultar, é só subtrair 2 raiz de 2 menos raiz de 2, vai ficar raiz de 2. E 2 raiz de 2 mais raiz de 2 vai ficar 3 raiz de 2. E observe que nós temos um termo no denominador. Então, isso não pode acontecer, um termo com raiz no denominador.
Então, a gente vai multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, racionalizando, que vai obter o quê? A raiz de 4, né? Que é igual a 2, dividido por 3 vezes a raiz de 4, que é raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai obter 3 vezes 2. Obtendo, então, 2 dividido por 3 vezes 2, que resulta em 1 sobre 3, porque 2 se cancela com 2. Então, galerinha, continuando, né? Vamos agora para o exercício 3, que ele fala assim, ele é da UEL. Racionalizando-se essa operação, né? 10 sobre a raiz de 18 mais 2 raiz de 2, obtém-se. Então, se lembrem que 18, para a gente obter a raiz dele, né? A gente vai ter que fatorar em fatores primos, né? Decompor em fatores primos, na verdade. Então, vamos lá aqui. 18, o menor divisor é 2, que dividido por 2 é igual a 9, que dividido por 3 é igual a 3, dividido por 3 é igual a 1. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 10 dividido por raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 18, né? Somado com 2 raiz de 2. Então, a gente vai resultar em o quê? Observe que aqui raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, a gente pode cortar esse quadrado do 3 com o quadrado do índice da radiciação. Então, o 3 vai sair, né? E o 2 vai continuar dentro da raiz. Então, vai ficar 10 sobre 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, como esses termos, né, da raiz são iguais, a gente pode somar só os números que vêm na frente. Então, 3 mais 2, né, vai ser 5 e vai ficar o quê? 10 dividido por 5 raiz de 2. Que se a gente simplificar 10 por 5, né, e 5 por 5 vai ficar 2 sobre 1, que não precisa colocar aqui na frente, dividido por raiz de 2. Então, observem novamente que esse resultado está com a raiz no denominador. Então, a gente tem que racionalizar, né? Então, vamos lá. É só pegar o resultado e multiplicar por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Que então, a gente vai obter 2 raiz de 2 dividido por raiz de 4, que é igual a 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 2. Que se a gente cortar, né, o 2 com 2, vai resultar em 1. E o resultado final vai ser igual a raiz de 2. Então, galerinha, vamos lá para a quarta questão. E ela é da PUC do Rio Grande do Sul. E ela fala assim: o valor numérico de raiz quadrada de 3 sobre 4 menos x, mais raiz de 2x menos 3 sobre 2 multiplicado pela raiz de 1 menos 4x para x igual a 1 sobre 12 é... Então, aqui basta a gente substituir 1 sobre 12 onde tem o x. Então, vai ficar aqui 3 sobre 4 menos 1 sobre 12 somado com a raiz de 2 vezes 1 sobre 12, né, substituindo 1 sobre 12 no lugar do x, menos 3 sobre 2 multiplicado pela raiz de 1 menos 4 vezes 1 sobre 12. Então, aqui a gente vai poder fazer o MMC entre 12 e 4. E vai resultar em 12, né? Então, 12 dividido por 4, que vezes 3, né, resulta em 9. E 12 dividido por 12 vezes 1 resulta em 1. Então, vai ficar a raiz de 9 menos 1 sobre 12
mais 1 sobre 6. Por que 1 sobre 6? 2 vezes 1 sobre 12 é igual a 2 sobre 12, que pode ser simplificado por 2, que vai obter 1 sobre 6. Então, vai ficar mais a raiz de 1 sobre 6, menos 3 sobre 2, multiplicado por 1 menos 4 vezes 1 sobre 12. Que a gente pode o quê? Multiplicar aqui, né? Vai ficar 4 sobre 12. E, então, simplificar o 4 por 4 e o 12 por 4. Que vai ficar 1 menos 1 sobre 3. A raiz de 1 menos 1 sobre 3. Então, a gente vai obter aqui, né, fazendo essa subtração de 9 menos 1, vai ficar a raiz de 8 sobre 12, somado com 1 sobre 6, menos 3 sobre 2, multiplicado pela raiz de... Aí, a gente vai fazer o que aqui? O MMC novamente, entre 3 e 1. Então, 3 dividido por 1, vezes 1, resulta em 3. E 3 dividido por 3 vezes 1 resulta em 1. Então, vai ficar a raiz de 3 menos 1 sobre 3, igual, que isso tudo vai ser igual a 8 sobre 12, se a gente simplificar por 4, vai ficar a raiz de 2 sobre 3, mais a raiz de 1 sobre 6, menos 3 sobre 2, vezes a raiz de 3 menos 1, que é 2 sobre 3, a raiz de 2 sobre 3. Então, continuando aqui, observem que esses dois fatores são iguais, né? Então, a gente pode agrupar. E observe que aqui na frente é como se tivesse um 1 multiplicando. E aqui tem menos 3 sobre 2 multiplicando. Então, a gente vai poder agrupar esses dois termos aqui. Então, vai ficar 1 menos 3 sobre 2, multiplicado por raiz de 2 sobre 3, mais 1 sobre 6. Que então, fazendo MMC, entre 1 e 2 vai ser igual a 2. 2 vezes 1 dividido por 1 vezes 1 igual a 2. 2 dividido por 2 vezes 3 igual a 3. Então, vai ficar 2 menos 3 sobre 2, multiplicado pela raiz de 2 terços, mais 1 sobre 6. Então, continuando aqui, observem que fazendo aquela subtração, vai obter menos 1 sobre 2 multiplicado pela raiz de 2 sobre 3, somado com a raiz de 1 sobre 6. E isso vai resultar em, observe que aqui, esse menos 1 sobre 2, na verdade, o 1 sobre 2, eu posso colocar para dentro do radical, né? Por quê? Se eu pegar esse número e elevar ao quadrado e tirar ele, né, depois fizer a raiz quadrada dele, vai ser a mesma coisa como se ele estivesse fora, porque não vai alterar o número. Então, eu vou fazer essa operaçãozinha aqui, né, e vou deixar o sinal de menos de fora. Então, vai ficar menos a raiz de 2 sobre 3 multiplicado por 1 sobre 2 ao quadrado, que somado, né, com a raiz de 1 sobre 6. Então, vai ficar menos a raiz de 2 sobre 3 vezes 1 sobre 4, né, que é 1 sobre 2 ao quadrado, mais a raiz de 1 sobre 6. Que isso vai ser igual a raiz de 2 sobre 12, né, 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 4, somado com a raiz de 1 sobre 6. E observem, né, que aqui esse 2 sobre 12, a gente pode simplificar por 2. Então, vai ficar menos a raiz de 1 sobre 6, mais a raiz de 1 sobre 6, que resulta em 0. Então, essa conta toda, né, resultou em 0, para vocês verem, né? E se você tiver ficado com alguma dúvida nessa aula, você pode falar com a gente, tá? Do Peças Tecnologia. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final.
Qualquer pergunta, vocês podem falar no grupo da Tutoria Júnior do WhatsApp, ou mesmo perguntar para os seus tutores no WhatsApp, ou tirar uma dúvida no Google Classroom também. E não deixem de seguir o Petros Tecnologia no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube também, que está cheio de vídeos super legais de matemática que vocês vão adorar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Estudem bastante e tchau, tchau.